Imaginem uma pessoa que nunca conseguiu olhar nos olhos. O ser humano normalmente precisa de olhar nos olhos. Se uma, as pessoas que conseguem olhar nos olhos das outras pessoas, se a pessoa não olhar nos olhos delas, a pessoa fica desconfiada que a pessoa está a esconder alguma coisa, ou julga que é uma má pessoa, confia menos nela, assim uma série de situações. Imaginem que uma pessoa que não consegue olhar nos olhos por algum motivo, a vida toda, chega a uma certa idade, através, por exemplo, de muito treino ou através de um remédio milagroso, de um dia para a noite consegue olhar nos olhos. O que é que vai acontecer? Uma das coisas que pode acontecer é que a pessoa começa a olhar nos olhos fixamente sempre e vai reparar que as outras pessoas que olham nos olhos desviam muito o olhar. Estão sempre a olhar para o outro lado. Porque depois começa a pensar, porque é que isto pode acontecer? Estão a pensar na vida delas. Estão preocupadas com outra coisa. Só têm conversas de circunstância. Olá, como estás? Está tudo bem? O dia está bonito? E viram o olhar facilmente. Depois as outras pessoas é que começam a não olhar nos olhos. A pessoa nota que as outras pessoas não olham nos olhos dela e começa a achar isso normal. E depois o que é que pode acontecer? Depois a pessoa pode começar também a desviar um bocadinho o olhar. Mas claro que o desviar o olhar também é porque se olhar para a esquerda é por causa de uma coisa, se olhar para cima, para a direita é por causa de outra. Depois as pessoas, há umas que se for para a direita é para uma coisa, está a pensar em alguma estratégia, ou está a pensar, ou está a consultar as suas memórias, ou está a inventar uma desculpa ou qualquer coisa. Depois há pessoas que conseguem deslindar esse tipo de olhares, os grandes especialistas. E depois também até é a questão da comunicação, porque as pessoas comunicam normalmente, gostam de falar, mas não gostam de ouvir, e quando estão a falar olham fixamente, mas depois quando estão a ouvir olham para o outro lado como se não tivessem a ligar nenhuma. E isto é uma espécie de aberração. Hoje em dia quase ninguém gosta de ouvir ninguém, só gostam de falar sobre a sua vida. Se encontrarem alguém que seja bem educado, ou seja, uma pessoa que apanham ela a falar, a pessoa é educada no sentido de não dizer que para parar a conversa ou arranjar uma coisa qualquer, que está a ouvir durante horas e não consegue dizer que não, e então a pessoa pensa que é melhor, que é uma grande amiga, precisa dela, mas depois quando é para ouvir a outra, foge sempre aquele assunto para assuntos. Mas comigo isso também já aconteceu, e depois começa a falar sobre a vida dela. Portanto, há pessoas que são assim. Portanto, existe depois a situação dos pontos de vista. Quando estão 2, 3, 4 pessoas a observar alguma coisa, seja fisicamente ou mentalmente, cada um tem o seu ponto de vista a nível de contexto, de educação, de visão. E então cada um tem a mesma coisa tem uma interpretação diferente, e então é uma comunicação que também tem que ser ponderada em relação a isso. E depois há outra coisa: se houver uma medicação, voltando ao assunto do início, se houver uma medicação qualquer milagrosa que faz com que se consiga olhar nos olhos, essa medicação, quando é a primeira vez que é tomada, dá um certo impacto. Por exemplo, a pessoa naquele primeiro dia ou naquela primeira semana, que antes tinha problemas de comunicação com as outras pessoas por estar a olhar para o outro lado, e as outras pessoas interpretam de alguma maneira, como por exemplo não está a ligar nenhuma do que eu estou a dizer, ou está a falar de boca para fora,
como fixou o olhar, então aí já essa maneira de ver a situação por parte das outras pessoas, depois as pessoas ficam mais atentas e acontece. Mas depois às vezes esses medicamentos, passado uns tempos, já não têm tanto efeito, porque já tinha que se ir aumentando as doses eventualmente e não se deve aumentar as doses. E então pronto, fica-se uma pessoa um bocadinho mais normal. É claro que dentro das pessoas que nesse aspecto de olhar nos olhos estão sempre com os olhos fixados e nunca, como se diz na gíria, deslargam o olhar nos olhos, mas depois há outras que são as normais, que vão olhando para a esquerda e para a direita. Mas há pessoas que nunca olharam para os olhos e, por exemplo, naquela situação em que tomou um medicamento porque fazer exercício é difícil, a pessoa faz o exercício, existem cursos ou terapias para essas coisas, mas aquilo leva muito, muito tempo para resolver, pode ser um ano, por exemplo, e não é do dia para a noite, mas os medicamentos que podem resolver essa circunstância, porque depois há várias causas para não conseguir olhar nos olhos, mas aquelas pessoas que não olham nos olhos, que nunca olharam e que olham tão pouco, por exemplo, a outra pessoa era vesga, por exemplo, e a pessoa nunca reparou, e a pessoa que que não conseguiu olhar para os olhos, nunca reparou que a pessoa era vesga. Ou reparou qualquer coisa, mas do género, parece estar com os olhos vidrados, ou pensar assim uma coisa do género, mas não. Depois quando começa a olhar nos olhos, afinal é vesgo. Ou às vezes é uma daquelas pessoas que é cega de um olho e que é muito fácil ver, mas nunca tinha reparado e depois naquela semana olhou, olha o que é que aconteceu com o teu olho e tal. Não, eu sempre tive o olho assim, nunca tinhas reparado. Não, pode acontecer. Pronto, esta situação, eu estou a falar, aconteceu comigo, foi talvez já há 5 meses ou 6 meses. Eu tive um medicamento receitado por uma médica, que era para 2 coisas que eu tinha, mas uma delas também era para o olho. Existe outra situação. E durante aquela semana quase que foi milagroso. Eu, por exemplo, nessa semana gravei um vídeo aqui para o YouTube e eu tinha um olhar normal, ou seja, ia virando o olho para cima e depois olhava para o ecrã, mas era menos. Porque estava a pensar a inventar qualquer coisa ou a analisar a minha memória e há pessoas que não conseguem olhar fixamente e fazer essa tarefa, tal como eu. E depois foi esse tipo de sentimentos que eu descrevi, foi o meu sentimento. Que eu agora me lembrei, posso-me ter esquecido de alguma coisa. Quando estou no carro, às vezes desvio o olhar porque passam pessoas e olho para as pessoas. Também não consigo não olhar para as pessoas a passar. Às vezes é atrás, às vezes é ao lado, também acontece. E aconteceu comigo. Eu não tenho a certeza do que seja, eu até acho que são 2 razões. Eu ainda não investi muito nisso, mas investi uma vez há 8 meses ou há 6 meses, mas deixei de parte, porque em princípio nesse aspecto, na maior parte dos aspectos já resolveu algum problema que eventualmente pudesse ter. Agora posso ir investigando, se calhar este ano, já que é agora o ano novo, hoje é dia de Reis, ou foi ontem, posso eventualmente ir um bocadinho mais a fundo nisso. Eu tenho 2 desconfianças, e se eu tomar esse remédio não resolve a questão dos olhos, mas claro que sempre é melhor do que de antes. E
E por acaso essa semana aconteceu-me mais ou menos isso. Estava agora a pensar nesse assunto, está muito sol aqui, estava a pensar nesse assunto e acabou que gravei um vídeo. E foi uma... Pronto, agora gostava que voltasse a ser como naquela semana. Mas não é, mas estou melhor. E está estável, pronto, já não é assim, os olhos assim a toda eventualmente possam notar diferença se olharem para os vídeos de há mais de 6 meses, quantas do início, se calhar notam diferença. Pronto, era mais ou menos isso, não tenho assim muito mais a dizer, também já vai em 11 minutos quase. Estou grato, agora estou a gravar muitos vídeos, já é o terceiro. Fiquei aí 10 dias sem gravar, mais ou menos por aí. Estou grato por terem assistido ao vídeo até ao fim e partilhem, cliquem em gosto, curtir, subscrever, inscrever o canal para caminhar a passos largos para os 1000 subscritores, que é o primeiro grande marco. Nestes últimos tempos eu só tive um subscritor a mais, ou inscrito, que ainda estou a contá-los assim de vez em quando, mas também se fosse um canal de jogos ou de coisas para crianças era mais fácil. Como são assim assuntos mais sérios e também não é um nicho em que só falo sempre da mesma coisa, vou falando sobre assuntos aleatórios que eu gosto, então acaba que não é tão fácil. Mas eu não desisto, o meu objetivo também não é ganhar dinheiro com isto. E então esperem pelo próximo vídeo e fui.